tarde a todos, senhoras e senhores, acadêmicos, a acadêmica Nélida Pionda que está chegando. E hoje nós damos prosseguimento ao ciclo Planejamento e Políticas Públicas, iniciado terça-feira passada, hoje com a conferência de Ricardo Paes de Barros, falando sobre os desafios para o desenvolvimento inclusivo. Ricardo Paes de Barros é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, tem mestrado em Estatística pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, pós-doutorado também por Chicago e pelo Centro de Crescimento Econômico da Universidade de Yale. Ele integrou o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, por mais de 30 anos, onde realizou inúmeras pesquisas focadas em questões relacionadas aos temas de desigualdade e pobreza, mercado de trabalho e educação no Brasil e na América Latina. Foi professor visitante da Universidade de Yale, foi diretor do Conselho de Estudos Sociais do IPEA. Entre 2011 e 2015, foi subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Publicou inúmeros artigos e livros sobre os temas de sua pesquisa e recebeu uma enorme quantidade de prêmios em reconhecimento à qualidade do seu trabalho. Entre eles, um prêmio chamado Aralambos Simeonides, em 1995 e em 2000, eu não sei se isso é um nome grego, e o prêmio Mário Henrique Simons em 2000. Tem inúmeras condecorações e recebeu, em 2012, a primeira edição do Prêmio Celso Furtado em Estudos Sociais. Como nós começamos aqui a semana passada, eu dizendo que este era um ciclo com dedicatória, dedicado à memória de Celso Furtado, então tem tudo a ver. O Ricardo está aqui hoje, o professor está conosco, e sempre ele tem um público fiel que o acompanha, hoje deve estar assistindo também pela internet, e que fica lá depois para todos nós vermos e revermos isso depois, e vamos ver as razões desse público tão fiel pela qualidade do que ele faz sempre. Em 2015, deixou o serviço público, assumiu o cargo de economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e é o titular da cátedra Instituto Ayrton Senna no INSPER, onde se dedica ao uso de evidência científica para a identificação dos grandes desafios nacionais e para a formulação e avaliação de políticas públicas, cobrindo temas como produtividade do trabalho, educação, primeira infância, juventude, demografia, imigração e as questões recorrentes em sua trajetória sobre desigualdade, pobreza e mercado de trabalho. Com o Ricardo Paes de Barros aqui hoje, nós damos prosseguimento ao que estamos examinando nesse ciclo e também fazemos uma ponte para os próximos que vêm depois. Eu acho que esse ciclo, de um modo geral, tem muita unidade, ainda que com pensamentos vindos de pessoas diferentes e especialistas diferentes. Acho que o professor Ricardo disse que preferia falar em pé, a maior parte do tempo, pelo menos. Fique inteiramente à vontade. É como professor, também, sobre tudo que nós recebemos aqui, muitos de nós já assistimos aulas suas, aulas magistrais que estão na internet e tudo, então fique dando uma aula como inteiramente à vontade. Com a palavra, professor. Bom, muito obrigado, Ana Maria, pelo convite, muito obrigado pela academia pelo convite, pela presença de todos aqui. Eu vou fazer aqui uma passagem gráfica aqui, bastante rápida, né, pela história social brasileira aí, dos últimos 15 anos. Né, e a história brasileira, ao longo dos 15 anos, é uma história rica, tanto em sucessos fantásticos, como em insucessos fantásticos. A gente aprendeu que a gente é capaz de fazer grandes coisas, e a gente aprendeu também que a gente é capaz de fazer péssimas coisas. Então, a questão vai ser um pouco apresentar essa trajetória, mostrar o que a gente conseguiu de sensacional,
e mostrar os desafios para a gente conseguir manter um rumo sustentável para aquilo de bom que a gente conseguiu fazer, que não foi pouca coisa. Certo? Então, ela, na verdade, começa de uma maneira bastante otimista, tá certo? Termina, talvez, de uma maneira um pouco pessimista, porque eu começo falando de alguns sucessos, de grandes sucessos, e quando a gente passa para a sustentabilidade desses resultados, é onde que a gente começa a encontrar dificuldades e a gente começa a ficar mais pessimista. Tá certo? Então, eu vou passar um pouco do conseguimos fazer, e na área social, sustentabilidade não significa ter conseguido chegar num nível e manter aquele nível. Porque para a gente que está, para um país que está tão atrasado socialmente, sustentabilidade significa manter a mesma velocidade. Ou seja, o que nós precisamos é manter a mesma taxa com que a gente está progredindo, e não manter o nível que nós alcançamos. Então, se nós reduzimos a pobreza em tanto, sustentabilidade não significa manter aquele nível de pobreza, significa continuar reduzindo a pobreza à mesma velocidade. Né? Então, quando eu falar de sustentabilidade na área social, eu estou falando não de manter os níveis, mas manter a velocidade de progresso. Porque, como eu vou tentar mostrar aqui para vocês, depois de 15 anos de progresso, a gente está muito distante de qualquer país minimamente desenvolvido. Então, na verdade, a gente não chegou lá, a gente simplesmente mostrou que a velocidade que a gente vinha caminhando, se a gente continuar caminhando, eventualmente em 2 décadas, 3 décadas, a gente pode ter alcançado níveis razoáveis. Bom, então, para mostrar que, para dar um pouco de otimismo, esse aqui é o mapa. Então, eu vou começar aqui com o progresso social brasileiro. Esse aqui é o mapa do Brasil, né? Pintado pelos municípios, e esse vermelho, quer dizer, isso aqui é um mapa do Índice de Desenvolvimento Brasileiro. Tá certo? Os vermelhos são municípios que têm índice de desenvolvimento abaixo de meio, que é índice de desenvolvimento muito baixo, típico da África subsaariana. Certo? Então, é um índice de desenvolvimento bem baixo. Tá? Em 10 anos, isso é 2000, isso é o Brasil em 2000, nós tínhamos metade dos municípios brasileiros vermelho. Metade dos municípios brasileiros tinham índices subsaarianos. Tá? O que acontece 10 anos depois? Olha a diferença na cor do Brasil. Tá certo? De 50% dos municípios abaixo de meio, a gente passa para menos de 1% abaixo de meio. Ou seja, é uma mudança de 1 para 50 em 10 anos. Tá certo? O Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, quando ele vê um mapa desse, ele diz: se eu conseguisse ter feito isso para o mundo, eu teria fechado o PNUD em Nova York. Tá certo? Quer dizer, então isso é realmente desenvolvimento. Você conseguir fazer isso com o país, você realmente conseguiu levar desenvolvimento a uma grande quantidade de pessoas. Quer dizer, hoje no Nordeste é muito impressionante você fazer uma visita ao interior do Nordeste, que se você for bem no interior do Nordeste e você juntar 3 gerações, você vai ter um avô que você vai olhar para ele e vai ser aquele típico nordestino que você acreditava que estava sujeito àquelas secas e etc. Uma estatura baixa, um semblante relativamente sofrido, de que passou por muitas secas. Quando você chega na filha, ela tem 13 anos, ela é mais alta que o avô, e ela podia ser nossa filha tranquilamente, está muito bem nutrida, muito bonitinha, muito bem de vida, e etc. Então é muito impressionante como você, em uma geração, você conseguiu mudar a cara do Brasil, e hoje o grau de subnutrição no Nordeste é igual do grau de subnutrição na região sul do Brasil. Quer dizer, algo que eu achava que seria impossível de alcançar no meu ciclo de vida. Tá certo? Então a gente realmente conseguiu
dá um salto impressionante. Isso é muito claro na hora que a gente olha, isso teve uma repercussão muito grande sobre a nossa desigualdade, né? Então, esse gráfico, que ele é impressionante, ele conta a história da nossa desigualdade ao longo de 40 anos. Certo? E você percebe que até aqui, até 2000, a desigualdade no Brasil, ela oscilava, mas oscilava num nível muito elevado. Tá certo? Cada ponto desse, o Brasil entrevista 500 mil pessoas para calcular um ponto desse. Quer dizer, o IBGE entrevista 500 mil, meio milhão de pessoas são entrevistadas para calcular cada ponto desse. Eu me lembro quando a gente estava aqui, em 2000 ainda, né, e eu fui até a Inglaterra falar sobre desigualdade no Brasil, e nós não tínhamos começado esse declínio, né? E aí eu explicava para os ingleses que a gente calculava cada ponto desse entrevistando meio milhão de pessoas. Aí os ingleses, com aquele humor britânico deles, me perguntaram o seguinte: mas moço, por que vocês gastam tanta energia para medir alguma coisa que vocês não têm a menor intenção de modificar? Aqui a gente só mede aquilo que a gente quer mudar. Aquilo que a gente não quer mudar, a gente não mede. Para que vocês estão medindo isso com tanta precisão, perturbando meio milhão de pessoas, quando na verdade vocês não estão mudando essa coisa? Bom, a partir daqui, a gente entendeu por que a gente estava medindo. Cada ponto desse é meio milhão de pessoas sendo entrevistadas, e você percebe que ano após ano você tem uma queda da desigualdade fantástica. O que eu quero mostrar depois para vocês é que depois dessa queda fantástica na desigualdade, que não é só uma queda na desigualdade fantástica, porque é fácil às vezes você ter uma queda na desigualdade de um dia para o outro. Quer dizer, aqui você tem essa queda aqui, ó, fantástica, mas isso aqui é meio que o plano Collor. Ele pegou todo mundo de surpresa. Quer dizer, se você pegar todo mundo de surpresa, você consegue, blum, mas aí você não consegue sustentabilidade. O impressionante do Brasil a partir de 2000 é que ele reduz a desigualdade ano após ano, não importa o que aconteça. Tem anos aqui que teve recessão, tem anos que teve troca de governo, teve tudo, e a desigualdade continuou caindo ano após ano. Então, parece que a gente tinha descoberto o caminho de se tornar um país muito mais igual, né? Vamos ver se a gente consegue dar sustentabilidade a isso, discutir como que a gente dá sustentabilidade a isso. Eu acho que é o que a gente tem que discutir. Agora, nota bem, algo que cai, eu posso sempre aumentar essa escala aqui e fazer aquela queda parecer grande, né? Isso aqui é um tal de índice de coeficiente de Gini que caiu de 0,6 para 0,5. Então é muito difícil comunicar se essa queda é uma coisa grande, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: não só isso é grande, como eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte: talvez fosse impossível, num ambiente democrático, você alcançar uma queda nessa desigualdade maior que essa, tá certo? Então, eu vou tentar mostrar para vocês dois gráficos que tentam mostrar que essa queda é inacreditavelmente acentuada, tá certo? Então, o primeiro gráfico é esse aqui. Ele mostra o seguinte: aqui eu tenho os 10% mais pobres brasileiros. Os 10% mais pobres brasileiros, se fosse um país, seriam 20 milhões de pessoas. E aqui eu tenho os 10% mais ricos brasileiros. E todo mundo no meio do caminho. Então eu vou do mais pobre para o mais rico. Tá? Aquilo que a gente chama do primeiro décimo até o 10º décimo da distribuição. Em cada canto desse eu tenho 20 milhões. Esse número aqui é a taxa de crescimento da renda per capita desse grupo. Isso daqui é a média nacional, essa linha. Isso quer dizer o seguinte, que todo mundo que está acima dessa linha cresceu mais rápido do que a média nacional. Se eu cresço mais rápido do que a média nacional e eu estou abaixo da média, eu me aproximo da média. Então, isso é o que você pode chamar de inclusão. Inclusão é quando eu, que estou abaixo da média, me aproximo da média do meu país, da média da minha comunidade, da média do meu estado. Eu estou me aproximando, eu estou sendo incluído. No Brasil, todo mundo até aqui caminhou mais rápido que a média. Ou seja, o Brasil teve 80% da população caminhando abaixo, 80% da população caminhando mais rápido que a média.
Então, caminhando na direção da média, 80%. Eu só tive 2 grupos que cresceram menos que a média. São os 2 mais ricos. Tá certo? Você pode achar estranho ter 80% acima da média, quando você devia pensar, não, deve ter metade acima da média e metade abaixo da média. Como é que eu tenho 80% acima da média? Mas uma coisa que a gente não se dá conta é que quando a gente calcula o crescimento da renda de um país, a gente não pondera pessoas, a gente pondera reais. Ou seja, se eu tenho 10 reais e você tem 1, qualquer crescimento do Brasil dá peso 10 para mim e 1 para você. Então, na verdade, esses 2 grupos têm metade da renda brasileira. Os 2 grupos mais ricos têm metade da renda brasileira. E, portanto, metade do crescimento brasileiro está na mão de 15% da população brasileira. A outra metade é que está distribuída por esse povo todo. Tá? Então, esse grupo mais pobre, ele cresceu 8% per capita por ano. Então, a renda dele cresceu 8% por ano. Né? Enquanto que o mais rico cresceu 2%. Isso quer dizer o seguinte, você passou 15 anos, aqui no caso 13 anos, com o pobre, ano após ano, crescendo 4 vezes mais rápido que o rico, que tem metade da renda. E o pobre tem 1% da renda. Agora, tenta fazer um grupo que tem 1% da renda, e portanto nenhum poder, crescer 4 vezes mais rápido que aquele que tem metade da renda, durante 13 anos seguidos. Não é mole. Agora, é como se esse rico estivesse andando na estrada a 60 km por hora e visse o pobre pelo retrovisor caminhando a uma velocidade de 4 vezes maior, que seria, sei lá, 240 km por hora. Ele está a 60 e o outro vem a 240 km por hora. Tá certo? O único problema é que o rico não ia ver o pobre, tá certo? Porque a distância é tão grande que ele precisava de não de um retrovisor, mas ele precisava de um telescópio daquele que a gente coloca em órbita para conseguir enxergar o pobre, tamanha a distância. Então, não tem qualquer risco do pobre chegar nele, porque está a uma distância gigantesca. Mas que ele vem a 4 vezes a velocidade, ele vem. E manter um pobre 4 vezes mais rápido que um rico é o que você precisa para você reduzir a desigualdade. Porque não existe possibilidade de você reduzir a desigualdade, e aí que o português fica gozado, é de que, para você reduzir a desigualdade, você precisa de desigualdade na taxa de crescimento. Ou seja, você precisa que o pobre cresça mais rápido do que o rico, portanto, você precisa de desigualdade no crescimento para você reduzir a desigualdade no nível. Ou seja, a única maneira de eu fazer esse ficar mais parecido com esse é fazer aquele crescer mais rápido que esse. Ou seja, a única maneira que eu reduzo a desigualdade no mundo é fazer a China crescer mais rápido que a Suécia. Tá certo? E aí reduz a desigualdade. Se a China cresce igual à Suécia, eu reproduzo a desigualdade. O Brasil conseguiu isso, fazendo o pobre crescer 4 vezes mais do que o rico. Se isso não é suficiente para te convencer que a gente fez algo inusitado, a gente fez um outro gráfico aqui, que é o seguinte. Esse gráfico, você coloca aqui todos os países do mundo. Tá? Isso aqui é como se fosse uma parada militar, onde você... Quer dizer, o que os militares fazem? Eles não só gostam de fazer tudo ordenado, mas eles botam o mais baixinho lá atrás e o mais alto lá na frente. Tá certo? Então também fica uma ladeira. Aqui o que a gente fez? A gente pegou o país que cresce mais e falou, você vai lá para frente. O país que cresce menos, você vai lá para trás. Então, aqui estão os países que menos cresceram. E lá estão os países que mais cresceram. Tá certo? E a gente padronizou de tal maneira que isso vai de 0 a 100, porque são 232 países. A gente não ia entender direito esse gráfico se a gente fizesse dessa maneira. Tá? Então, o que acontece? O Haiti, se eu botasse aqui, ele estaria aqui com um crescimento negativo, entre os 5% que menos cresceram no mundo. Quem é o cara 99 aqui? A China, obviamente. A China cresce loucamente. Está aqui a China. Tá? A Austrália está aqui. Tá certo?
A Austrália está aqui na posição mais ou menos 40, ou seja, 60% do mundo cresceu mais do que a Austrália, que já é bem riquinha, não precisa crescer tanto assim. A Austrália cresceu mais ou menos 2%. E a China cresceu quase 10%. Se eu pegar nesse gráfico e botar os nossos 10% mais pobres, que são aqueles 20 milhões, e transformar os 10% mais pobres do Brasil num país, aonde que ele estaria? Ele estaria aqui. Ele seria o país 98, ou seja, os nossos 10% mais pobres, nos últimos 10 anos, cresceram mais do que 98% dos países do mundo. Então, era difícil querer mais deles do que eles têm. E os nossos, então, eles não entendem nada na hora que eles leem a Folha de São Paulo, ela diz que o Brasil não está crescendo. Ele fala, como assim o Brasil não está crescendo? Eu e todos os meus amigos pobres estamos crescendo igual a China. Então, como que o país não está crescendo? Não estou entendendo. Nós estamos indo muito bem. Só que os nossos 10% mais ricos, que são outros 20 milhões, cresceram 2%. E eles estão na posição 45. E eles veem mais da metade dos países do mundo crescendo mais rápido que eles. Têm toda a razão do mundo para dizer o seguinte, vem cá, isso aqui é um país estagnado. Então, isso aqui é um país onde 20 milhões acham que estão na China e 20 milhões acham que estão num país estagnado. Mas se você quer reduzir desigualdade, desculpa, é isso que você vai encontrar. Porque alguém tem que crescer muito e alguém inexoravelmente vai crescer pouco. Porque, no fundo, os outros estão aproximando da média. Tá certo? A única maneira de você reduzir mais ainda a desigualdade no Brasil seria você aumentar ainda mais a distância dessas duas bolinhas. Mas a gente simplesmente colocou mais da metade da população mundial entre as duas bolinhas. Quer dizer, você colocar uma bolinha entre os que mais crescem e botar uma bolinha abaixo da mediana mundial e botar metade do mundo entre os dois, vamos combinar, é difícil você manter isso durante 10 anos. Tá certo? Isso é o que a gente fez. É suficiente? Infelizmente, você precisa fazer isso por mais 20 anos para se tornar um país razoável, socialmente falando. Tá? Eu vou tentar mostrar isso. Então, mas nós saímos de um coeficiente de Gini de 6, de 0,6 para 0,5. O razoável é 0,40, 0,4, alguma coisa assim. Então, a gente precisa de mais uns 15 anos para fazer isso de novo. E aí a questão é a seguinte, como que a gente faz isso de novo? A gente precisa fazer isso de novo. Mas, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, se a gente tivesse feito isso puramente, é claro que parte disso foi alcançado porque nós nos tornamos uma sociedade mais generosa e mais solidária. Então, parte disso foi alcançado com transferências de mais ricos para mais pobres, mediadas pelo governo. Mas, se fosse só isso, não teria sido um grande feito. Tá certo? O grande feito é fazer com que o mais pobre consiga alcançar taxas de crescimento chinesas via mais trabalho e mais remuneração. Ou seja, o que o mais pobre quer é a generosidade do rico, um pouco, mas a capacidade dele mesmo plantar, colher, produzir e aumentar a sua renda. Ele quer produzir um produto que tenha valor, ser capaz de vender aquele produto de valor e sustentar a família dele. Então a pergunta é, quanto que desse nosso fantástico crescimento dos pobres veio do próprio trabalho dele? Então eu decompus esse gráfico na parcela amarela, que é a generosidade, e a parcela azul, que é o protagonismo, a capacidade do próprio pobre de gerar a sua própria renda. Tá certo? E aí você vê essa parte azul dominando, você vê que mesmo aqui eu estou chegando em taxas de 4 a 5%, ou seja, nós conseguimos fazer com que a renda dos nossos pobres
crescessem 4, 5% per capita por ano, mesmo sem nenhuma generosidade. Nós acabamos levando do mais pobre a quase 8, porque em cima dos 5 que eles foram capazes de gerar por eles mesmos, nós somamos 3 de generosidade. Isso é o ideal. Quer dizer, se você quiser criar um país sólido, você vai querer exatamente isso. Olha, você faz 5 e eu te complemento com 3, tá certo? Isso é o que você faz, isso é que qualquer família faz, né? O que é que você faz com seus filhos? Você fala, olha, vai lá, você trabalha, tal, você está começando a sua vida, você está trabalhando, vai lá, você está recebendo o seu salário, eu ajudo você a comprar uma casa, ajudo você a fazer isso, ajudo você a fazer aquilo. Então, você tem uma certa generosidade que é uma complementação em alguma coisa que está realmente acontecendo. Então, nesse país, nesse período, alguma coisa realmente aconteceu, tá certo? A ideia que você pode ter aqui, tá certo, é de que o Brasil, 15 anos atrás, ele era, se você fizer uma analogia com uma estrada de ferro, o Brasil era um país que tinha uma locomotiva e 10 vagões, que são aqueles 10, esses 10 caras aqui são 10 vagões. Só tem que a locomotiva só estava conectada em um vagão, ou 2. Então ela andava, 2 vagões andavam. Os outros estavam no trilho errado, ou estavam capotados por um canto, enferrujando. Ela andava, os 2 vagões andavam, o resto ficava olhando o que está acontecendo com essa economia. Então era uma economia feita por poucos para poucos. Tá certo? O que a gente conseguiu fazer nos últimos 10 anos? A gente foi cuidadosamente colocando cada outro vagão no trilho e conectando esses vagões a essa locomotiva. Tá certo? Então, nós conseguimos, e dá para você mostrar, por exemplo, o grau de informalidade da economia brasileira despencou. Tá certo? Nós formalizamos a nossa economia. Tá? Então, nós conectamos os nossos pobres a essa locomotiva. O que a gente esqueceu? A gente esqueceu que a locomotiva tinha que andar. Hoje nós temos todos os pobres conectados a uma locomotiva que não anda. Então, eles estão se dando conta, o que era melhor? Estar no trilho errado, abandonado, ou estar no trilho certo, conectado a uma locomotiva que não anda. Ou pode ser que ela ande de marcha ré, e se ela começar a andar de marcha ré, eu prefiro estar no trilho onde ela não estava, tá certo? Ou seja, nós agora temos pobres que estão sujeitos às flutuações da nossa economia, porque agora estão conectados. Então, mais do que nunca, a melhor política social para a gente é uma política econômica, porque é aquilo que vai fazer com que essa locomotiva caminhe e, portanto, vai levar todo mundo junto com ela. Tá certo? Não é verdade que a gente botou todos os vagões no trilho, tem pelo menos 5% da população brasileira que a gente esqueceu ainda de conectar, certo? Que está espalhada por aí. Então, nós ainda temos um trabalho menor, mais pontual, mas muito importante, de ser um país de todos, não esquecer desses 5%. Então, programas tipo Brasil Sem Miséria, etc., que foi abandonado recentemente, tem que voltar com força, porque a gente ainda tem um trabalho a ser feito de inclusão produtiva de pelo menos 5, 7% da população brasileira. Tá? Mas a gente conectou as pessoas. Então, esse é o lado bom da história. Bom, a gente precisa de continuidade? Precisa, pelo seguinte, isso aqui é a desigualdade em vários países do mundo. Obviamente o Brasil é a primeira linha. Esse aqui é o Brasil depois desses 15 anos. Se fosse antes dos 15 anos, o Brasil estaria mais ou menos aqui. Tá certo? Completamente fora desse gráfico. Ele conseguiu sair daqui e chegar aqui. Obviamente ele conseguiu ainda pertencer ao mundo civilizado. Ele está longe do mundo civilizado, porque isso aqui é o México. O vizinho dele aqui mais próximo é o México. Tá certo? Então, se eu for aqui, por exemplo, no Canadá, é mais ou menos por aqui. Tá certo? Então, eu tenho muita coisa ainda para ser feita, o que quer dizer que não é uma questão de manter essa posição, porque essa posição ela é socialmente ridícula. A gente tem que manter a velocidade que levou a gente aqui e continuar com essa velocidade para chegar ali. Tá certo? Bom, qual o problema de manter essa velocidade? O problema de manter essa velocidade é o seguinte, esse gráfico aqui,
ele sai de 15 e vai para 20. Tá certo? Isso aqui é o gasto público como porcentagem do nosso PIB. Isso é o gasto do ser, em princípio, mais responsável do ponto de vista fiscal, que seria o governo federal. Então, o governo federal, o gasto primário dele subiu de 15 para 20. Quando eu peguei esses pontos, eu achava o seguinte: bom, tudo bem, o Brasil, o governo achava que gastava pouco, se bem que em 15 é um número já razoável para um governo federal, num país federado. Eu achava que ele ia sair desse nível e ia fazer uma curva assim, tipo um S, né? E ia chegar num outro nível. Eu pedi para o computador, traça essa curva ao longo desses pontos. Aí o computador me respondeu o seguinte: olha, não tem jeito de... essa curva não existe, esses pontos não tem nada a ver com essa curva. Tá certo? Aí eu falei para ele: bom, então bota uma linha reta. Aí ele falou: ó, linha reta aqui não existe. Aí eu falei para ele: tá bom, então desisto, cara, me diz aí que curva que tem aí. Ele falou: a única que eu consigo relacionar com esses pontos chama-se exponencial. Tá certo? Então, a relação não do gasto público brasileiro, não é que o gasto público brasileiro é exponencial, é o gasto público como proporção do PIB. A gente sabe que o gasto como proporção do PIB tem que estar entre 0 e 100. Agora, uma coisa que está entre 0 e 100, tem um comportamento exponencial, você já sabe que não é sustentável. Tá certo? Então, isso aqui não é sustentável. Então, o Brasil tem uma explosão de gasto público que não é sustentável. Quando você vê quanto que ele gastou com o pobre, você vai ver que é uma minúscula porcentagem disso. Quanto que ele precisou gastar para fazer tudo aquilo que eu falei antes, é uma minúscula porcentagem disso. Eu vou voltar a isso mais tarde. Então, essa explosão, ela não tem a ver com a nossa política social. Ela tem a ver porque, além da nossa política social, o governo brasileiro resolveu fazer uma série de outras coisas que não tem nada a ver com os ganhos sociais, que levou a isso e levou a uma total insustentabilidade fiscal e que coloca em risco aquela coisa boa que a gente viu. Só tem que aquela coisa boa, repito, não é a causa disso. Tá certo? Eu vou voltar a isso mais tarde, mas 40% da nossa população, ou seja, 80 milhões de brasileiros, vivem com 10% da renda brasileira. Isso aqui, ele já está gastando 20% do PIB. Ou seja, o governo brasileiro, ele gasta mais do que 60% da população brasileira junto. Ou seja, o governo brasileiro gasta mais do que 120 milhões de brasileiros gastam. Então, e gasta muito mais do que os 40% mais pobres. Então, para ele cuidar dos 40% mais pobres, ele não precisa de 20% do PIB. Tá certo? Ele pode cuidar dos 40% mais pobres com uma porcentagem muito menor do PIB. Tá? Mas isso dá ares de insustentabilidade. Agora, a outra preocupação é o seguinte: eu falei para vocês o seguinte, que a grande coisa que aconteceu no Brasil é que os salários cresceram. Isso é uma maravilha. Mas eu preciso que os salários continuem crescendo, senão eu não reduzo a desigualdade. Eu preciso que os salários dos mais pobres continuem crescendo. Só tem que ter uma regra de que os salários não podem crescer mais rápido que a produtividade. Porque como que o salário de um trabalhador vai crescer mais rápido do que o que ele produz? Quem vai pagar a conta? E o que aconteceu com o Brasil? Olha só, isto aqui é a produtividade. E isto aqui é a remuneração. Então, o vermelho cresceu muito mais rápido do que o azul. Você pode dizer o seguinte: como num período anterior o salário real declinou, isso aqui ele estava tirando um atraso. Tá certo? Ou seja, você pode dizer o seguinte: olha, eu posso, se a produtividade do meu trabalhador é muito mais alta do que o salário que eu estou pagando para ele, tá certo? Em certo sentido, eu estou, entre aspas, explorando o meu trabalhador, porque ele está produzindo um número alto e eu estou pagando um número baixo. Durante algum tempo eu posso aumentar o salário mais rápido do que a produtividade, porque eu estou eliminando essa gordura. Mas
no longo prazo, essa coisa vai acabar e eu vou ter que aumentar a produtividade. E o que está acontecendo é que a produtividade aqui está crescendo pouco e o salário está crescendo muito. Ou seja, para eu reduzir a pobreza, para eu reduzir a desigualdade, eu preciso crescimento salarial. E não existe crescimento salarial no longo prazo sem crescimento na produtividade. Tá certo? Então, isso é um dos dilemas da nossa sustentabilidade. Nós vamos conseguir manter essa inclusão produtiva que fizemos, que foi fantástica, sem um crescimento da produtividade? Essa é que é um dos grandes desafios brasileiros. Bom, o que a gente não fez? Uma coisa é a educação. A gente fala muito da educação, a gente reclama muito da educação, mas a gente perdeu a noção de quão desastroso é o nosso cenário educacional. Tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês três gráficos talvez, bastante simples, que mostram o seguinte: qualquer ângulo que nós olharmos a nossa educação, ela é desastrosa. E isso é um problema sério, porque nós temos hoje a maior juventude de todos os tempos. Nós temos hoje, se contarmos como jovem, quem tem de 15 a 29 anos, nós temos hoje 50 milhões de jovens. Isso é um número maior do que jamais tivemos e é maior do que jamais teremos. Ou seja, nós estamos no pico do número de jovens desse país. E a maneira como nós estamos tratando esses jovens é a seguinte: uma das grandes vantagens de você, quando você olha à noite no céu, e você olha as estrelas, exatamente porque a luz demora tempo para chegar na Terra, você consegue estudar a dinâmica do universo numa noite. Porque, na verdade, você tem estrelas que estão a uma certa distância, que conta a história do universo há bilhões de anos, e você tem outras que estão muito perto, que te conta a história do universo há milhões de anos. Então, você consegue, numa noite, ver a história durante bilhões de anos, tá certo? Estrelas mais distantes vão ter espectros diferentes e vão te dizer histórias diferentes do universo em diferentes momentos do tempo, tá certo? Quando você faz uma pesquisa hoje com a população brasileira, você tem o mesmo cenário para a educação, porque eu entrevisto alguém com 50 anos, o cara me diz como que era o sistema educacional há 40 anos atrás. Na hora que ele me conta a educação dele, ele está me contando, na hora que eu pego uma amostra de pessoas com 50 anos, eu tenho uma amostra de como que era o sistema educacional há 40 anos atrás, porque quando ele foi à escola há 40 anos atrás, aquilo ficou registrado nele, porque depois ele não avançou mais da onde ele ficou naquele momento. E, portanto, quando a Ana Maria falou que eu estudei no ITA, etc., ela está lendo a minha história há 40 anos atrás, tá certo? Que está registrada ali. Então, quando eu faço uma pesquisa com a população, eu vejo a evolução do sistema educacional. Então, isso aqui é isso. Qual a escolaridade de quem nasceu em 1930 no Brasil? A escolaridade de quem nasceu em 1930 no Brasil era 3 anos e meio de escolaridade. Ou seja, no Brasil, a primeira coorte, o primeiro grupo etário que atingiu 4 anos de escolaridade foi a que nasceu em 1940. Tá certo? Quem nasceu em 1940, todo mundo que nasceu em 1940, formou o primeiro grupo etário que conseguiu atingir 4 anos de estudo. 8 anos de estudo foi atingido pela coorte que nasceu em 1970. Tá? E a coorte mais nova, que completou o seu ciclo educacional, né, eu não posso fazer esse gráfico para quem ainda está na escola, que ele ainda está acumulando. Eu tenho que fazer isso só para quem já terminou. O primeiro cara que terminou, aquele cara que tem mais ou menos 29 anos, que não vai mais fazer doutorado, nem mestrado, etc., mais ou menos. Todo mundo pode estudar um pouco mais e aumentar, mas está mais ou menos estabilizado. Então, o nosso pessoal de 25 anos de idade está aqui. E eu fiz o mesmo gráfico para o Chile. O gráfico do Chile está aqui. O que acontece é o seguinte: se eu pegar um novo adulto brasileiro, alguém que tem 25 anos e está caminhando para se tornar um adulto no Brasil, e ele tiver um amigo no Chile, ele vai lá no Chile, ele vai descobrir que o amigo dele tem 2 anos a mais de escolaridade que ele.
vai dizer, não, meu amigo, 2 anos a mais de escolaridade, ele está no Chile, eu estou no Brasil, tá certo? Ele vai ter mais ou menos 10 anos de escolaridade, o amigo dele do Chile vai ter 12 anos de escolaridade. Mas o mais impressionante é se ele conversar com o pai do amigo dele no Chile, que é uma geração atrás, vai ter exatamente 10 anos de escolaridade. Ou seja, nós estamos 23 anos, se a gente acreditar que as pessoas têm filho aos 23 anos, nós estamos uma geração atrás. Porque nós temos a escolaridade que os chilenos tinham há 23 anos atrás, hoje no Brasil. Tá certo? Então, mostra a magnitude no nosso atraso. Uma outra maneira de pegar a magnitude do nosso atraso é a gente olhar para o PISA, que é uma pesquisa feita no mundo inteiro, sobre o aprendizado de crianças com exatamente 15 anos. Ele pega uma amostra de brasileiros de 15 anos, uma amostra de gregos com 15 anos, uma amostra de coreanos com 15 anos, aplica a mesma prova e pergunta o que esses caras sabem. Tá certo? Eu estou sendo aqui extremamente benevolente com o que significa saber alguma coisa. Se eu for bem benevolente com saber alguma coisa, que é quase que não saber nada, quer dizer, é diferente de não saber nada, 33% dos brasileiros se classificam dessa maneira, ou seja, 67% dos brasileiros, basicamente, ao fazerem essa prova, demonstram que sabem nada ou quase nada em matemática. 33% sabem alguma coisa. Esse aqui é o Brasil. Aqui estão todos os países. Quando eu vou para a Grécia, isso é 66%, ou seja, a porcentagem na Grécia é o dobro do Brasil. E quando eu vou para a Coreia, é 90 e tantos %, logo é quase 3 vezes a porcentagem no Brasil. Tá? Ou seja, o Brasil é um dos países com o pior desempenho. Na verdade, 90% dos países têm melhor conhecimento de matemática do que o Brasil. Tá certo? Então, a questão e o desafio é o seguinte: você tem a maior juventude de todos os tempos. Você precisa desesperadamente aumentar a tua produtividade, senão você não vai aumentar o teu salário. E você está 23 anos atrás do Chile e você tem um conhecimento de matemática que é 1/3 do que um coreano tem. Tá certo? Você tem um problema educacional sério. Tá certo? E o problema educacional brasileiro, você pode dizer, nós não sabemos fazer educação, tem que trazer alguém para ensinar a gente a fazer educação. Curiosamente, não trouxe aqui o gráfico aqui, mas posso tentar achar aqui para vocês, se vocês quiserem. Você pode mostrar o seguinte, que tem 500 escolas brasileiras que já alcançaram a meta do Plano Nacional de Educação para daqui a 10 anos. E essas escolas estão, a maior parte delas, no interior do Nordeste. Então, eles estão lá, sentados no interior do Nordeste, olhando assim, que país é esse? Que a meta dele é chegar daqui a 10 anos, onde eu já estou, aqui no interior do Nordeste. Tá certo? Ou seja, o problema brasileiro não é que a gente não sabe fazer educação. O problema brasileiro é que a gente não sabe valorizar quem sabe fazer educação. A gente não sabe copiar quem sabe. A gente não sabe valorizar. A gente chega e diz o seguinte: essa escola, ninguém sabe nada. Essa escola, todo mundo sabe tudo. Mas a questão é que essa escola é diferente daquela escola e não tem nada que essa escola possa aprender com aquela escola. Esse é que é o nosso desastre, tá certo? Então é como que a gente tivesse vários times, um perde todos os jogos, outro ganha todos os jogos, e eles não tem nada a aprender com o outro, porque, você sabe, o meu time é diferente do teu time, então o meu sempre perde, o seu sempre ganha, e assim vamos, tá certo? Então, o nosso problema educacional é muito grave, e o curioso no Brasil é que a gente tem escolas e municípios no interior do Brasil. Tá? Existe um município chamado Brejo Santo, muito pouco conhecido, que fica na fronteira tríplice de Pernambuco, Paraíba e Ceará, na base da Chapada do Araripe, que ele, com uma renda per capita inferior a R$10 por dia, nesse município, em média, uma família tem uma renda que é menor que R$10 por dia, e esse cara está aqui, educacionalmente, tá? Com os recursos que ele tem hoje. Mas só tem que é um município que tem uma cultura de educação. Se entra no site da prefeitura, a prefeitura está falando de educação e de qual a importância da educação. Tá certo? Nós somos pobres, mas queremos aprender.
Tá certo? Então, você vai hoje em Cabo Verde, você vai encontrar uma sociedade que é pobre, mas que está preocupada com aprender. Tá certo? Então, essa sociedade, certamente, amanhã vai ser diferente. Tá certo? Então, nós sabemos fazer a educação. Não tomem esses dados como dizendo o Brasil não sabe fazer. O Brasil se recusa a copiar quem sabe, talvez a valorizar quem sabe. O mais impressionante é que Brejo Santo, você consegue descobrir isso rapidamente olhando os dados do governo federal, mas você não encontra uma referência no governo federal sobre o que é que Brejo Santo fez, que todo mundo deveria copiar. Se você olhar para Jequié, na Bahia, é um desastre total. E tem a mesma renda per capita que Brejo Santo. Tá certo? Aí você se pergunta, por que dois lugares que têm a mesma renda per capita conseguem ter... Jequié, se estiver nesse gráfico, nem aparece. Tá certo? Então, ruim que estaria aqui nesse gráfico. Tá certo? E Brejo Santo está lá junto com a Europa. Brejo Santo está dentro da Europa, com uma renda de 300. Você quer dizer o seguinte, educação eu faço com vontade de aprender. E um pouco de estrutura. Tá certo? Mas, historicamente, a gente sabe isso. Você não precisa tanto assim para você educar. É claro que se você tiver uma ótima infraestrutura, é bom, mas não é tão indispensável assim. Dá para fazer uma boa educação mesmo em lugares pobres. Mas o problema brasileiro não é só o nível educacional. Olha só isso. Essa linha aqui em cima, né, é o seguinte, qual é a chance de alguém, qual é a chance de um jovem de 16 anos, quando chegar em casa, né, poder dizer para o pai, olha, eu completei o fundamental. No aniversário dele, 16 anos, ele vai dizer para o pai dele que ele completou o fundamental. Tá certo? Para uma família, para um jovem que está numa família chefiada por um casal de mãe e pai brancos, com escolaridade média completa, com uma renda de mais ou menos R$1.000 per capita, que está na área urbana brasileira, isso é quase 100%. Tá certo? Aqui é 100%, esse cara está aqui, está em 95%. Muito poucas jovens de 16 anos não celebram no seu aniversário de 16 anos, que eles já completaram o fundamental, muitos estão avançados já no ensino médio. Tá? O que é essa linha aqui embaixo? É a chance de um jovem, numa família, chefiada por uma mulher negra, analfabeta, com uma renda de R$100 per capita na área rural brasileira. Tá certo? Esse jovem de 16 anos, metade deles não irão celebrar isso. Isso é hoje no Brasil. Então, quer dizer, a educação brasileira não só ela tem um resultado baixo, mas extremamente desigual. Quer dizer, nós não poderíamos estar reproduzindo a desigualdade da geração anterior. Porque esse jovem de 16 anos não tem nenhuma culpa, né, da mãe dele ser pobre, nem dela estar na área rural, né, nem dela ser analfabeta. A nossa escola devia ser capaz de compensar tudo isso. Ela não compensa. Tá certo? Então nós temos uma educação, nós temos 50 milhões de jovens sendo tratados com essa desigualdade, com aquela educação. E às vezes a gente diz que a gente está eliminando as disparidades raciais. Então aqui eu estou mostrando para vocês a evolução da porcentagem de negros no Brasil e a porcentagem de negros na educação superior. E de fato, a representatividade dos negros no Brasil e a representatividade dos negros na universidade, que tinha uma diferença grande, essa diferença está diminuindo. E, portanto, a nossa universidade está se tornando mais representativa, a cor da nossa universidade está parecendo mais com a cor do nosso país. Tá certo? Aí eu falei, legal, vamos olhar a cor dos nossos programas de pós-graduação? Aí, olha só o que acontece. A pós-graduação, a distância está aumentando. Tá certo? É mais fácil você achar, se você achar um negro na pós-graduação, tem uma chance de ele nem saber falar português direito, porque ele provavelmente é africano. Tá certo? Ou seja, nós temos muitos negros na nossa pós-graduação. A maior parte deles não brasileiros.
tá certo? Alguns sabem falar português com sotaque angolano ou moçambicano. Ou seja, a representatividade dos nossos negros na nossa pós-graduação, ela continua se afastando da representatividade do negro na nossa população. Isso quer dizer o seguinte: nós somos muito bons de dar para o pobre aquilo que não é mais relevante para o rico. Ou seja, se fazer o médio não é mais relevante para o rico, porque é trivial, a gente fala, agora todos os negros vão fazer o ensino médio. Tá certo? Depois que se tornou irrelevante, porque todo mundo tem. Tá certo? Depois que a universidade, todo mundo tem mais ou menos acesso para o negro para a universidade. Mas eu vou segurar os programas de pós-graduação, porque os programas de pós-graduação são predominantemente brancos. Tá certo? Então, a gente tem, quando olhar as igualdades de oportunidade no Brasil e raciais, todas as igualdades de oportunidade, as oportunidades básicas, estão reduzindo o hiato. E todas as oportunidades altas e sofisticadas, o hiato está aumentando. Tá certo? Então, se você pegar banda larga, vai estar aumentando, não vai estar diminuindo. Mas se você pegar o acesso à energia elétrica, está diminuindo. Tá certo? Então, aquilo que é básico, a gente distribui bem. Aquilo que é sofisticado, a gente não distribui. Bom, então eu queria mostrar só mais uma ou duas coisas para vocês. Uma delas é o seguinte: eu preciso não só dar para essa juventude educação, que eu não estou dando, mas eu tenho que dar um jeito de dar, mas eu preciso dar para essa juventude e para os nossos trabalhadores mais pobres uma locomotiva que anda, tá certo? Um país que produz, um país que a produtividade aumenta. Então eu fiz um gráfico aqui para provocar vocês, que é o seguinte: isso aqui é o Chile, tá? Isso aqui, esse ponto aqui é o Chile em 1980, esse aqui é o Chile em 2010. Então o Chile andando 30 anos. Nesse eixo é a educação. Então o Chile andou tudo isso na educação. E aqui é a produtividade. Então o Chile andou na educação para cá e na produtividade para cá. Essa inclinação quer dizer o seguinte: o Chile traduziu educação em produtividade. Tá certo? Se você quiser interpretar de outra maneira, você fala assim: além da educação ser um direito humano, e etc, além da educação ser um dos direitos constitucionais e um dos componentes fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Chile permitiu que a educação alavancasse a produtividade. Tá? A inclinação aqui é de $3.000 por série. Ou seja, para cada série a mais que um chileno tem, a produtividade deles aumenta $3.000. Falei, bom, será que isso é só no Chile? Aí eu botei aqui a Malásia e botei a China. A Malásia e a China vão mais ou menos na mesma direção. A China um pouco mais acelerada, é 3,5. A inclinação do Chile é 3, a da China é 3,5, da Malásia é 2,5. Ou seja, todos eles estão convertendo educação em produtividade. Todos eles consideram a educação um direito humano, o direito básico que dá acesso a vários outros direitos humanos, mas eles permitem que a educação sirva ao capitalismo. Tá certo? Eles falam, ok, a gente vai dar uma colher de chá para o capitalismo, a gente vai deixar a educação servir um pouco o capitalismo. Vem a Coreia. A Coreia são uns loucos. Essa inclinação da Coreia é 7. Eles só treinam engenheiro, educação técnica, técnica e tecnológica. Isso aqui é 7, 2 vezes a inclinação dos chilenos. Né? Fantástica, e por isso que eles conseguiram se educar muito e ficar muito rico, porque eles converteram essa educação em produtividade. Eles aumentaram, eles inovaram, eles copiaram, eles fizeram um monte de coisa para o bem e para o mal, eles estão lá em cima. Aí vem o Brasil e desmoraliza a educação. O que o Brasil faz? Aí esse é o Brasil. O Brasil é uma reta horizontal. O Brasil conseguiu o sonho de alguns de aumentar a educação, tudo isso, e a educação absolutamente não serve ao capitalismo. Ela não aumenta a produtividade do trabalhador em nada. Ou seja,
Nós temos uma educação desprovida de utilidade para os capitalistas. Então, se nós queremos promover o crescimento econômico, não é uma boa ideia. O que os outros países estão fazendo, olha, você pode garantir o direito humano à educação e etc, etc. Não dói também servir um pouco ao capitalismo e permitir que a produtividade cresça também. Você vai ficar mais rico, você vai poder até ter mais dinheiro para gastar com educação e etc, etc. Mas nós não fizemos isso. A consequência disso é o seguinte, em 1980, se você ver aqui, a Coreia saiu em 80 aqui, e o Brasil estava aqui. Nós estávamos mais ou menos na mesma horizontal da Coreia. Isso quer dizer o seguinte, em 1980, o que um brasileiro produzia era igual ao que um coreano produzia. Hoje, eu preciso mais de 3 brasileiros para produzir a mesma coisa que um coreano produz. Isso tem problemas para a gente reduzir a pobreza e progredir. O mais preocupante é o seguinte, em 1980, a China estava aqui e o Brasil estava aqui. Em 1980, eu precisava de 10 chineses para produzir o que um brasileiro produzia. Nós tínhamos uma vantagem em relação à China fantástica, 10 para 1. Hoje, quando eu fiz esse gráfico, que é de 2010, esses dados aí, eu bastava um chinês para produzir o que um brasileiro produz. Hoje, eu tenho certeza de que um brasileiro já não produz mais a mesma coisa que um chinês produz. A gente vai precisar de mais de um brasileiro para produzir o que um chinês produz. Isso é uma perda de competitividade em relação à China que vai custar caro para o Brasil. Vai custar caro para a gente compensar isso. E não tem nada na nossa educação que não pudesse ser um pouco mais amigável com a economia. Conversasse mais com o sistema produtivo e desse uma educação que serve à garantia dos direitos humanos, serve para abrir porta para todos os outros direitos, mas também serve para a pessoa conseguir ter uma renda e uma produtividade alta, de tal maneira que ela possa levar para casa no final do mês uma renda elevada e garantir um crescimento sustentável da produtividade, que é o que vai garantir um crescimento sustentável do salário. Bom, eu queria só terminar dizendo para vocês o seguinte, o Brasil tem um problema, que é um problema de envelhecimento. A nossa população, se a gente pegar aqui, nós temos com mais de 70 anos, nós temos hoje 10 milhões, com 70 anos e mais, hoje. Tá? Só tem que então nós podemos dizer o seguinte, vamos tratar as pessoas idosas com muito carinho, com muita solidariedade, porque apesar de, além disso, eles são muito poucos, 10 milhões é 5% da população brasileira. Tá certo? Então, são poucos, foram pobres durante muita parte da vida deles, vamos tratar eles com muita solidariedade. O problema é que a gente tem que regular essa solidariedade, porque olha o que vai acontecer. Eles de 10 milhões, eles vão virar 45 milhões e a população brasileira vai ficar estável. Então, eles vão sair de 10, eles vão multiplicar por 4,5 rapidamente e a população brasileira vai ficar estável. Logo, vai ser uma quantidade grande. Isso a gente pode ver da seguinte maneira. Tá? Os demógrafos, eles consideram a velocidade de envelhecimento de uma população como sendo quanto tempo você gasta para passar de ter 7% da tua população com mais de 65 anos para 14%. Ou seja, você vai dobrar a tua população idosa. Você tem 7% da população com mais de 65%, com mais de 65 anos, você vai passar de 7 para 14. Quantos anos demora para isso acontecer? Na França, demorou 120 anos. No Brasil, isto vai gastar 20 anos. Isso quer dizer o seguinte, a França teve 120 anos para ajustar o sistema de previdência. Porque ela dobrou a porcentagem da população idosa. Aí ela teve que ajustar a previdência. Ela teve 120 anos para mudar a regra. Dá para mudar devagarinho. Nós temos 20 anos.
é quase como se você tivesse que romper o contrato, porque o cara já entrou no mercado de trabalho e você vai querer mudar a regra. Então, nós temos um problema que nós temos que mudar as nossas regras previdenciárias 6 vezes mais rápido do que a França fez. Então, nós temos que discutir nosso problema previdenciário 6 vezes mais rápido do que a França fez. Caso contrário, nós vamos bater em crises fiscais recorrentes. Então, a nossa necessidade de discutir todos os nossos problemas sociais, nós temos que discutir nossos problemas sociais a uma velocidade muito maior, por causa das nossas transições sociais, por causa das nossas transições demográficas, que são muito mais rápidas. Tá certo? Então, a nossa discussão e as nossas mudanças de política pública têm que ser mais rápidas. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que o conferencista entregou exatamente o que ele anunciou no começo, que ia examinar os últimos anos, vendo nossos sucessos e insucessos, passando do otimismo ao pessimismo. E, sobretudo, o otimismo pelo que se conquistou e o pessimismo pela dificuldade de manter, de sustentar essa velocidade com que conquistamos isso. Eu acho que essa noção de urgência e do tempo talvez seja uma das grandes coisas que nós levamos daqui para pensar nisso. Quer dizer, todos esses desafios para fazer políticas públicas, para estabelecer políticas públicas inclusivas e que respeitem as necessidades da nossa sociedade, elas são muito prementes, muito urgentes. Uma outra coisa que ele disse e que eu gosto muito de destacar já em outras vezes que eu li textos dele e conferências que eu vi, é essa noção da generosidade, da solidariedade da sociedade para ajudar isso, mas nós temos sempre que ver até quando, até onde, até que ponto nós estamos dispostos a ir e com que velocidade de usar essa solidariedade. Então, às vezes, são questões prementes que a gente tem que resolver ali, a escola pública primária ou a faculdade gratuita depois, enfim, né? Essas questões sempre ligadas ao tempo e que eu acho muito interessantes na maneira como o Ricardo Paes Barros levanta isso e fala, no caso do cenário educacional desastroso, é muito impressionante. Acho que esses gráficos, esse mapa, esses gráficos todos que ele trouxe aqui para fazer a matemática falar, contar para a gente, ele traduz muito, de uma maneira muito clara isso. Eu acho que todos nós saímos muito impressionados com o que ouvimos aqui. E o consolo, para quem quer guardar e lembrar isso, é que pode rever depois na internet. Mas o que fazer para enfrentar esses desafios é extremamente preocupante ainda. E lembrar, acho que outra coisa a acentuar que eu queria também aqui, só para terminar, quando ele acentua que a melhor política social é a política econômica, eu acho que isso é uma coisa também muito boa de lembrarmos, porque é um elemento de racionalidade que deve nortear toda essa nossa discussão. Entre o otimismo e o pessimismo, acho que, estando com as ideias claras e os dados claros, é possível que o pessimismo não seja tão terrível assim, porque nos ajuda a ver mais ou menos por onde é possível. Então, eu queria agradecer muito a sua presença e felicitar pela sua clareza, pela quantidade de dados que nos trouxe. Acho que nós ficamos até um pouco atordoados de tanta coisa. E, antes de convidar, anunciar a próxima conferência desse ciclo, também fazer só um registro quase afetivo. O meu avô era matemático e eu me acostumei desde pequena a ele procurar me ensinar a ver o mundo pela matemática. E eu lembrei muito dele aqui hoje, por isso. Então, rendo também essa homenagem a gente, nós, sobretudo, que somos muito de humanidades e letras, é muito bom essa lembrança de quanto a matemática
pode ser absolutamente fundamental para nos ajudar em tudo aí. Na próxima terça-feira, às 5h30, esse ciclo continua com uma conferência de Samuel Pessoa falando sobre o papel econômico da educação em perspectiva histórica. E está encerrada a sessão.